A Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa no calendário cristão. Começa na quarta-feira de cinzas e termina na Semana Santa. É um tempo de reflexão, jejum, penitência e preparação espiritual para a ressurreição de Jesus. Na tradição popular, muita gente acredita que nesse período o mundo espiritual fica mais sensível. Daí surgem várias lendas e histórias sobrenaturais ligadas a esses 40 dias. Oi, tudo bem? Meu nome é Renata e hoje eu vou te contar vários relatos sobre Quaresma. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo aqui no canal, além do normal. E sexta-feira, às 23h59, a gente tem o nosso conto de terror. O título do relato de hoje é Os 40 Dias. Eu nunca tive medo de Quaresma. Para mim, eram só 40 dias antes da Páscoa. Nada além disso, até aquele ano. Tudo começou na primeira quarta-feira depois do carnaval, às 23h58. A energia piscou, normal. Quando voltou, o relógio da sala marcava 3 da manhã. Travado, eu ri, peguei o celular, era 00:02. Mas o relógio não saía das 3 da manhã. Troquei a pilha e nada. Foi quando ouvi passos no quintal, lentos, arrastados, descalços. Meu quintal é fechado. Muro alto, portão trancado. Os passos pararam atrás da porta da cozinha. E algo respirou, pesado, molhado, como se tivesse vindo de muito longe. Então a voz disse, falta pouco. Eu não dormi. Na segunda noite, acordei sozinha, às 3 da manhã. A porta do meu quarto estava aberta. Eu sempre fecho, sempre. O corredor parecia mais escuro que o normal. A sombra não estava parada, ela se movia, como se estivesse respirando. Passos vieram pelo corredor, pararam na minha porta e a voz sussurrou: 1. No dia seguinte, encontrei terra no chão da sala. Pegadas pequenas, humanas, mas sem dedos. Na terceira noite, 2. Na quarta, 3. Toda madrugada, às 3. Sempre a contagem. E toda manhã algo novo, vidro embaciado com a frase, não olhe. Marca de mão na parede do corredor. Uma vela derretida na pia. Eu não tinha vela em casa. No 7º dia acordei já sentada na cama, sem lembrar de ter levantado. Meus pés estavam sujos de barro, barro úmido, como de cemitério. Eu nunca fui a um cemitério naquela semana. No 12º dia, eu vi 3 da manhã. O corredor não estava vazio. Havia algo ali, alto, magro, torto, como um corpo comprimido demais para caber dentro de si. A pele parecia cinza, esticada. Os olhos eram fundos, escuros. Mas o pior não era o rosto. Era que eles não estavam sozinhos. Atrás dele, alinhados no corredor, haviam outros, parados, em filas, imóveis, todos me olhando, e o primeiro sussurrou: 12. Eu tentei gritar,
Nenhum som saiu. A contagem continuou. Na 20ª noite, eu acordei já fora do quarto. Estava em pé na sala, de frente para a porta da cozinha. A porta estava aberta e o quintal parecia maior, muito maior, como se não tivesse muro, como se fosse um campo escuro que não terminava. Havia dezenas deles, ali, enfileirados, esperando. A voz disse: 20. Eu desmaiei quando acordei e estava na cama, mas havia uma marca no meu braço, como se dedos longos demais estivessem me segurando. Na 30ª noite, eles entraram no quarto. Não ficaram no corredor, não ficaram na sala. Eles cercaram minha cama e eu sentia as mãos frias, secas, tocando meus pés, subindo devagar, como se estivesse medindo, pesando, testando. 30. Eu chorei, implorei, prometi rezar, prometi jejuar, prometi tudo. A voz respondeu: não prometa. É espaço. Na 35ª noite, acordei no quintal, descalça, de camisola, em pé no meio da terra. Eles estavam ao meu redor, formando um círculo. A lua iluminava só o suficiente para eu ver seus rostos. Nenhum tinha expressão, nenhum piscava, e todos respiravam ao mesmo tempo, sincronizados. A voz disse: 35. E um deles tocou minha testa. Eu vi algo, uma procissão, mas não eram de vivos, eram deles, caminhando em filas e entrando em casas, parado diante de camas, sussurrando números. Eu acordei no chão do quarto sozinha. No 39º dia, eu já não tinha forças. 3 da manhã. Eles estavam todos ali, mais próximos. O primeiro encostou o rosto no meu. O cheiro era de terra molhada, cera. E algo antigo, muito antigo. 39. Eu perguntei: o que acontece na quarentena? Ele sorriu. E o sorriso era largo demais para o rosto. Fecha. Na 40ª noite, eu não acordei. Eu já estava de pé quando 3 da manhã chegou no meio da sala e eles estavam alinhados, mas havia espaço no final da fila. Um espaço exato do meu tamanho. 40. Eu senti meu corpo ficar leve, como se estivesse esvaziando, como se o ar não fosse mais necessário. Eu vi a mim mesma deitada no chão, imóvel, olhos abertos. Eles não me tocaram, eu caminhei sozinha. Me alinhei no espaço vazio. A fila ficou completa e começamos a andar. Atravessamos a porta, atravessamos o muro, atravessamos a rua, e enquanto caminhávamos, eu ouvi uma nova voz. Uma casa distante, uma mulher dormindo, às 3 horas. E eu ouvi o primeiro sussurro sair da minha própria boca. 1. Se você acordar às 3 durante a quaresma e ouvir passos no corredor, não conte, porque às vezes os 40 dias não são preparação, são substituição. O relato de número 2. Eu entrei na procissão das almas. Eu nunca tive medo da procissão das almas. Cresci ouvindo falar dela. Na minha cidade, tradição antiga durante a quaresma. Depois da meia-noite, homens vestidos de branco caminhavam, rezando pelas almas do purgatório. Eu achava bonito, até a noite em que a procissão passou sem ninguém vivo nela. Era sexta-feira da Paixão, 00:11. Eu estava na janela. Sim, eu sei, não devia.
Mas a curiosidade é uma coisa difícil de controlar quando você passa a vida inteira ouvindo que não pode olhar. Primeiro veio o canto, baixo, arrastado, reza mais. Depois vieram as velas, pontinhos de luz surgindo na curva da rua. Só que tinha algo errado. As velas estavam altas demais, como se fossem seguradas por pessoas muito altas, magras demais. Conforme se aproximavam, percebi outra coisa. Os pés, eles não estavam no chão. Deslizavam, como se o asfalto fosse a água. Meu coração começou a bater errado, mas eu não consegui sair da janela. Eles pararam em frente à minha casa e o canto cessou. Um deles levantou o rosto. O capuz caiu para trás. Não havia face. Só um buraco escuro. E de dentro daquele vazio saiu uma voz: desce. Eu não me mexi, então outra voz ecoou, mais próxima. Já está na hora, e eu senti. Uma mão no meu ombro, dentro do meu quarto. Eu virei rápido, não havia ninguém. Quando voltei para a janela, eles estavam na porta da minha casa. Não na rua, na porta. E alguém bateu 3 vezes. Eu desci, não sei porquê. Eu sabia que não devia. Abri a porta e o frio entrou primeiro. Não era vento, era presença. O primeiro da fila estava diante de mim, alto, curvado, capuz branco, manchado de terra. Ele estendeu a mão e me deu algo, uma vela. Eu não queria pegar, mas minha mão se moveu sozinha. Quando segurei, senti textura diferente. Não era cera, era osso. Um osso fino, comprido, ainda úmido. Eu larguei, mas ele não caiu, ficou suspenso no ar. E o canto voltou mais alto, mais próximo. Eles abriram um espaço na fila, um espaço exato para mim. Eu ouvi atrás de mim, dentro da casa, passos, vários passos, descendo a escada. Mas eu moro sozinha e eles passaram por mim, entraram. A procissão entrou na minha casa, sem tocar nas paredes, atravessaram e pararam na sala, formando um círculo. No centro estava eu. Não a que segurava a vela, a outra. Eu deitada no chão, imóvel, olhos abertos. A versão da janela, a versão viva. Eu entendi naquele instante. Eu nunca estive olhando de dentro. Eu estava olhando de fora. Eu já estava na fila, sempre estive, só não lembrava. O primeiro da procissão encostou no meu rosto. O vazio sob o capuz parecia sugar o ar. A memória dói menos quando é tarde demais. E então eu senti algo rasgando por dentro, como se a minha pele fosse só uma roupa sendo retirada. Eu vi minha casa ficando para trás. Eu vi um corpo no chão sendo cercado por vizinhos. Na manhã seguinte, infarto, disseram, dormindo. Mas eu estava acordada. Eu estava caminhando, deslizando, sem levantar os pés, segurando uma vela que não era vela. E enquanto a procissão seguia pela rua, eu ouvi uma janela abrir. Alguém curioso observando. O primeiro da fila virou devagar. E dessa vez, fui eu quem disse: desce. Se você já ouviu o canto na madrugada, se já sentiu o cheiro de vela queimada, sem explicação, talvez a procissão tenha passado e talvez ela tenha contato com você. O terceiro relato. A sexta-feira em que ele não morreu. Na minha família existe uma regra antiga. Na sexta-feira santa, depois das 3 da tarde, não se faz barulho, não se ri alto,
Não se escuta música. Não se sai de casa depois da meia-noite. Eu sempre achei exagerado, até aquele ano. Eu estava sozinha, a cidade inteira parecia diferente. Não era só o silêncio, era peso, como se o ar estivesse mais espesso. Às 15 horas, os sinos tocaram, longos, graves, e pararam. Mas às 15h03, um sino tocou de novo. Sozinho 3 vezes eu estranhei, porque o horário oficial já tinha passado. E o som não vinha da igreja, vinha mais perto, dentro de casa. Eu fui até o banheiro, o espelho estava embaçado, mas eu não tinha tomado banho. E no vapor havia algo escrito: hoje ele não parte. Meu estômago gelou. Eu toquei o espelho, o vapor desapareceu. Mas a frase continuou ali, arranhando no vidro, de dentro para fora. Quando o sol começou a cair, às 18 horas, a casa ficou estranhamente escura. As lâmpadas funcionavam, mas a luz parecia fraca demais, como se estivesse sendo sugada. Eu ouvi passos no corredor, mas não eram como os da Quaresma. Esses eram firmes, pesados como botas, pararam atrás de mim. Eu senti a respiração, quente, diferente. Não era frio de morto. Era calor de algo vivo demais. Uma voz grave sussurrou: hoje é o único dia. Eu não consegui me mexer. O único dia que ele estava vulnerável, meu coração disparou. Eu entendi o que aquela voz queria dizer. Eu não queria aceitar. À meia-noite, a casa inteira tremeu. Não foi o vento, não foi o caminhão. Foi algo como se tivesse batido contra a estrutura. As paredes vibraram e todas as portas da casa se abriram ao mesmo tempo, lentamente. Uma por uma. E eu estava no meio da sala sozinha, ou achando que estava. No canto mais escuro da parede, algo havia. Não tinha forma definida. Era como uma mancha tridimensional, mais escura que a própria sombra. Ela pulsava como se estivesse coração. Eu vi vozes misturadas, centenas, sussurrando ao mesmo tempo. Ele não está protegido. Hoje ele sangra, hoje ele sente. O ar ficou denso, pesado. Eu caí de joelhos e a coisa na parede começou a se desprender como tinta escorrendo, mas subindo, tomando a forma, a altura humana, depois maior, muito maior. O teto começou a estalar. A coisa na casa não cabia, e então ela abriu algo que parecia um rosto, mas não tinha olhos, tinha profundidade, um vazio que puxava o olhar, e de dentro desse vazio eu vi, não a casa, não a rua, mas um lugar, escuro, sem céu, sem chão, e algo preso ali, algo que tenta se levantar, e não conseguia. A voz grave voltou. Hoje é o único dia em que a porta abre. Eu senti algo segurar meu queixo, forçando meu rosto para aquele vazio. Olhe. Eu não queria, mas olhei. E o que estava preso ali? Olhei de volta, não era monstro, não era demônio. Era humano, ferido, exausto, mas vivo. Enquanto nossos olhos se encontraram, a coisa atrás de mim rosnou. Porque ele não estava morto, ele estava preso esperando. E algo queria impedir que ele saísse.
A coisa começou a atravessar a sala crescendo. As paredes racharam e o chão cedeu. Eu ouvi algo bater na porta da frente 3 vezes, forte. Mas dessa vez não era convite, era a tentativa de entrar. A coisa gritou. Não com som, mas com vibração. E a casa inteira apagou. Escuridão absoluta. Silêncio. Então uma luz surgiu. Não na casa, no vazio. A figura presa começou a se levantar, com dificuldade. Mas levantou. E quando ficou de pé, tudo tremeu. A coisa atrás de mim se contorceu, encolheu, gritou novamente. A luz expandiu e atravessou o vazio. Atravessou a casa, atravessou a coisa. Quando a luz tocou em mim, eu acordei no chão da sala. Às 5h47 da manhã de um sábado. As portas estavam fechadas, as paredes estavam intactas, mas haviam marcas no chão, arranhões profundos, como se algo enorme tivesse tentado se agarrar ali. E no espelho do banheiro, ele sempre volta, desde aquele dia. Eu nunca mais faço barulho na Sexta-feira Santa, porque não é um dia de luto, apenas é um dia de confronto, e nem tudo que existe quer que a luz volte. E o relato termina aqui. Esses 3 relatos são sonhos misturados com realidade. Vocês gostaram dos relatos de Quaresma? Se você gosta de relatos, me segue no canal, curte o vídeo, compartilha. E se você tiver algum relato sobrenatural para me mandar, vem aqui na descrição do vídeo que vai ter o e-mail para você mandar o seu relato. Obrigada por assistirem. Uma boa Quaresma para vocês. Tchau, tchau.